A teoria começa no palácio, onde o imperador fala que graças à vitória da Esdeata ela vai ganhar 10.000 peças de ouro, e Esdeata agradece e fala que os soldados que estão no norte ficarão felizes. E o primeiro-ministro fala que ela não tem interesse em nada disso, ela só quer saber em conquistar o inimigo. Enquanto eu estiver governado, ela pode fazer o que quiser. E Esdeata fala que agora que está na capital eu vou fazer de tudo para eliminar a Night Raid. E o imperador fala que vai ser uma tarefa difícil. Queria te oferecer mais doque ouro por toda a sua dedicação. Deseja alguma coisa em específico? E Esdeata falaria me apaixonar, e eles ficariam surpresos. E o imperador fala então isso, você tem idade o suficiente mas não se casou, e ele daria a opção ao primeiro-ministro. E Esdeata fala será que ela vai passar de amanhã por causa da pressão alta? E o ministro fala que a minha saúde está ótima. E então ele perguntaria qual o tipo de homem dela. E Esdeata falaria que tem padrões específicos e que poucos atenderão a eles. Eu vou escrever elas e depois passar para vocês. Na base, Mine estava tentando comer, mas ela estava sentindo muita dor. E então a Akame ajuda ela dando a comida na boca dela. E Tatsumi estava lavando a louça, e na mente ele fala que mesmo com a morte da Shelly a Akame continuou calma. Ninguém imaginaria que a assassina seria aquela garota. Agora que estou começando a perceber o quanto doloroso esse trabalho. E no palácio novamente, a Esdeata fala que acha estranho achar algo interessante além de carnificina e massacre, e o ministro fala está falando de amor. E Esdeata fala que achou isso estranho, mas é algo que eu sinto. E o ministro fala que é normal alguém se interessar por outro, e Esdeata fala sim eu compreendo, e como um instinto animal, por hora eu vou ficar me divertindo caçando a Night Raid. E o ministro teve uma ideia, e então a Esdeata chamaria 3 servos dela e mandaria eles para uma missão, e na base da Night Raid. À noite, Tatsumi estava andando pelo corredor falando que frio, não tô conseguindo dormir, melhor tomar um pouco de água. Na cozinha ele encontra a Akame, e ela está segurando bolinhos eu acho. E Tatsumi pergunta se ela está com fome. E ela fala que não tá, esses são os doces da Shelly. Como nós trabalhamos nas sombras, o nome dela não pode aparecer no registro da Força Revolucionária. Por isso que eu vou tentar lembrar dela até quando eu puder. Ela podia ser atrapalhada, mas era companheira e gentil. E Tatsumi fala que ela sempre levava flores no túmulo meus amigos. Você é mesmo incrível Akame, mesmo com a morte da Shelly. Você se mantém a compostura, talvez tenha se acostumado. Mas a Akame derruba o prato no chão, e segura o Tatsumi, falando eu já vi várias pessoas morrer, mas uma amiga minha acabou de morrer, e eu nunca vou me acostumar a isso. Tudo que estou sentindo e afetada pela próxima missão, por isso fico como se não tivesse acontecido nada. Trabalhamos nas sombras, eu prestaria para que se não pensasse nisso, e isso que chama de compostura, nem mesmo eu sei o que estou sentindo com a morte da Shelly. E Tatsumi fala que não esperava uma reação dessas da Akame e verdade quando foi minha primeira vez que eu e o Levi saímos para uma missão, ela ficou preocupada com a gente. O que eu tenho na cabeça, não posso me descontrolar, ficar me remoendo não vai trazer a Shelly de volta, tenho que ficar de cabeça erguida como um homem. E Tatsumi dá um soco em si mesmo, e Akame fala o que aconteceu, Tatsumi você está bem? E Tatsumi fala esse sou eu caindo na real. Não liga não, me desculpe Akame, mas eu te prometo uma coisa, eu não vou morrer eu não vou deixar você triste por causa disso. Vamos começar uma vida nova com um sorriso no rosto. E Akame fala tá, isso mesmo. E a Leonis estava escutando toda a conversa no dia seguinte. Tatsumi e Akame estavam treinando juntos, enquanto Levi estavam treinando com o TMT cortando várias árvores de uma só vez graças à sua velocidade absurda. E Tatsumi leva uma espadada de madeira na costela, e ele fala de novo a Akame, e ela fala você não acha melhor parar e descansar? E quem pensa em descansar numa hora dessas? Eu não falei, e para lutar como se fosse de verdade. Lá vou eu, e ele vai pra cima da Akame, mas recebe um soco na cara, e Tatsumi fala o que te deu irmão.
E irmão fala: você não disse que era de verdade. Então presta atenção no que vem em volta. Nunca se sabe se tem um inimigo em volta. Parece mais animado do que de costume. E Tatsumi fala que só quer ficar mais forte. Eu promete pra Akame que eu vou sobreviver custe o que custa. E Levi escutou e fala: então, e por isso que eu vi ele indo na cozinha. E irmão fala: você aprendeu direitinho. Está amadurecendo. O seu próximo adversário vai ser eu. Vou arrancar seu couro. E Tatsumi fala: valeu, irmão. E os dois começam a treinar. E também o Levi volta a treinar. E então tudo iria acontecer como na história original, com um deputado que estava numa cidade com a filha dele. Mas os servos da SDA chegam e matam todos os soldados, o deputado e a filha dele. E eles espalhariam panfletos acusando a Night Raid de matar pessoas inocentes. E na base a agenda reúne todos e fala que tem más notícias. A SDA conquistou o norte e voltou para a capital. E ela fala para Leonis para ela ir até a capital e observar as ascensões dela. E Leonis fala que agora poderá conhecer ela melhor. E na agenda fala que uma tântica perigo. Então não baixe a guarda. E Leonis fala: tá legal. Mas ela fala na mente que agora pode se livrar dela assim que puder. E quando ela morrer será um golpe poderoso no ministro. E Levi fala na mente: será que essa SDA é aquela que tão temida em vários lugares? E que eles ficam apreensivos ao falar o nome dela. E na agenda fala que quando ela voltou houve uma série de assassinatos de alguns políticos. E eles sempre deixam esses panfletos atribuindo as ações a Night Raid. E irmão fala: então eles querem incriminar a gente. E Tatsumi fala que tá na cara que isso é uma armação porque a gente não ia se expor sem motivos. E Levi fala: eu tenho que concordar com Tatsumi. Tá na cara que a armação desse idiotas. E na agenda fala: foi isso que pensou no começo, mas agora estão achando que a gente... E Tatsumi pergunta por quê. E na agenda fala que porque os que foram mortos eram soldados de alto escalão, então faz sentido em culpar os rebeldes. E Mine fala: então eles estão matando gente poderosa de propósito. E os únicos que podem fazer isso. E Akame fala que são pessoas que têm o mesmo poder que a gente. E na agenda fala: donos de armas imperiais devem ter sido mandados pela SDAT. E Tatsumi fala: pra que isso? E irmão fala que uma provocação. Eles querem que a gente caia numa armadilha. E Levi fala: bando de idiotas só servem para trazer problemas. E na agenda fala: agora que estão cientes, essas pessoas além de serem inteligentes refuta o primeiro-ministro. Pessoas como essas são a base para quando a capital se reerguer. Não podemos perder pessoas importantes. Quero ouvir as opiniões de vocês. E Tatsumi fala que não entende nada de política, mas já me dá nojo de ver essas pessoas usando nosso nome para matar. E irmão fala: e assim que se fala. E na agenda fala: está decidido, vamos mostrar para eles o que acontece que usa nosso nome. 2 grupos serão atacados então: Lubok, Akame, Bulat, Tatsumi e Levi. Vocês vão protegê-los? E Tatsumi pergunta para onde esses políticos vão. E na agenda fala: nos limites da capital tem um barco luxuoso ancorado na margem, o Cruzeiro do Dragão. E Tatsumi fala: e enorme. Levi fala: nunca vi nada igual a isso. E Tatsumi fala: nos vamos ter que esperar os impostores aqui. Na outra missão Lubok fala que gente boa é outra coisa. E Akame fala que aquilo deve ser o superfície para alegrar eles. Mas ela sente fome. E Lubok dá uma barrinha de chocolate branco eu acho pra ela. E Lubok faz uma armadilha. E fala que não tem nenhuma movimentação suspeita. Parece que vamos ficar de mão vazias. E Akame fala pra ele não baixar a guarda. E Lubok fala: pode deixar. E Akame fala na mente: Tatsumi, Bulat, Levi, se estivem aí com o inimigo, não deixe que os matem. No navio luxuoso, Tatsumi fala que os cara que temos que proteger está cheio de guardas, então não vejo como matarem ele. Vamos ficar de mãos vazias. E Levi fala: para de falar besteira. Os inimigos não têm hora para atacar. E Tatsumi fala: eu sei mais. E ele leva um tapa na cabeça. E irmão fala: não pode pensar uma coisa dessas, Tatsumi. Quando eu fico invisível ganho mais vantagem. Nunca se sabe o que o inimigo pode fazer. E Tatsumi fala: e verdade. Desculpa, irmão, mas quantas vezes você me bateu? E irmão fala: encare isso como um gesto de amor. E Tatsumi fala: não repita essa palavra de novo. E Levi fala: mas que palhaçada. E então eles teriam um papinho sobre a armadura dele, sobre a história de irmão, até a invisibilidade ficar fraca. E Tatsumi fala: deixa que eu e o Levi cuidamos daqui. E irmão fala que vai verificar
Veio verificado se tinha movimentação suspeita, e eles ouvem som de flauta. E no lugar onde a Esdeata estava, a Leonis estava observando ela, e Leonis fala que estando desse jeito já dá pra saber, essa mulher em chafariz pra eu saber, só de olhar pra ela dá pra perceber a maldade emanado dela, eu preciso eliminar essa ingenuidade, só de pensar, mas eu tenho que seguir meus instintos e recuar, e Esdeata percebe que a Leonis estava ali, e fala será que caíram na armadilha, que pena eu queria testar meus novos métodos, e no navio luxuoso, aqueles caras estavam fazendo o som da flauta, e fala que a hora certa chegou, e Tatsumi e Levi estavam debilitados, e Tatsumi fala o que isso será que a flauta? E Levi fala vamos sair daí logo, depois de saírem do lugar, e um dos caras aparece e fala parece que tem dois acordados, se estivessem dormindo deixaria vocês em paz, e Tatsumi fala você é um dos impostores da Night Raid, e Levi fala então você o que está trazendo problemas, e o cara fala então você é um deles que legal, pega ai, e ele dá a espada do Tatsumi, e então Tatsumi pergunta o que quer fazer com isso. E o cara fala que quer ganhar mais experiência pra ficar mais forte venham apanhar. E Tatsumi fala Levi deixa que eu cuido dele. E Levi fala que seja. Se você precisar de ajuda fala, e não ficar de teimosia. E Tatsumi fala tudo bem, eu vou fazer você ganhar experiência mando você pro inferno. E o cara fala isso quando a energia destruir você vai ser incrível. E ele ataca o Tatsumi, e o cara fala que mesmo que a música fez com você é incrível você conseguir desviar, e que tal agora? E ele joga uma lâmina no Tatsumi e ele começa a ter um pouco de desvantagem. E Tatsumi fala só for assim pra vencer só te acertar. E Levi fala eu sabia que ele não ia pedir ajuda, o Tatsumi muito irresponsável, e um completo arrogante, eu até sou arrogante, mas ele um adolescente que só age por impulso, e sem pensar, por isso que ele perde a maioria das batalhas que teve, ou ele aprende a parar de ser um irresponsável, ou eu ajudo ele, dou meu jeito, como eu ajudei o moleque do Eren. Mas irmão dá um soco nele, falando você é burro tava na cara que o inimigo estava preparado pro seu golpe, ele iria ganhar fácil, e o cara fala que a música deveria ter afetado ele, e o irmão fala que a música não me afetou nem um pouquinho, eu tenho uma alga quente correndo pelo meu corpo e difícil se apagar, eu sou Bulat da Night Raid, e o cara fala eu sou um servo da divina Esdeat, da Idara da Três Bestas, e irmão fala pro Tatsumi e Levi olhar como ele luta, e irmão invoca o incurso à armadura dele, e o Deidara fala que ele vai me render grande experiência, e os três vão pra cima do irmão, e Tatsumi fica preocupado, e Levi só observando, mas irmão dá um soco na mulher, um chute voa outro cara, e corte o Deidara pelo meio. E Tatsumi fica impressionado, falando que sabia que ele era forte mas não tanto, e Levi fala até que você é forte. E irmão fala quando eu era soldado eu era conhecido como Bulat o assassino dos 100 homens, e o cara fala 128 homens pra ser mais exato, você conseguiu enfrentar as forças especiais sozinho, só com a força da armadura, então você é mesmo o Bulat, e então Bulat fala você, e o general Liver, fim da teoria. Espero que tenha gostado. Se gostaram deixa o gostei, se inscreveram no canal isso ajuda muito e também compartilha o vídeo. A parte 7 e 8 em breve, valeu falou.